Boa noite a todos. Antes de mais, queria pedir desculpas pelas condições nas quais estou a falar convosco. Estou a caminho da Assembleia Municipal do Porto, onde hoje se debate também um dos desafios que a governação das cidades tem, que é o Plano Diretor Municipal da cidade do Porto. Queria dar os parabéns ao Luís Rebelo pelo trabalho que tem feito neste Conselho Estratégico e também a toda a equipa e a todos os oradores que vão participar, e desejar que seja mais um debate profícuo, pedindo eu desde já desculpa por não poder participar, mas como compreenderão, multitasking, estamos aqui em outras funções que são absolutamente fundamentais também para a vida do PSD e para a vida da cidade do Porto, neste caso. Continuação de uma boa sessão a todos e parabéns uma vez mais pela dinamização deste webinar e sobretudo pela qualidade dos intervenientes. Boa noite, obrigado. Boa noite, Alberto. Boa noite a todos. Quero apenas dar umas breves notas iniciais, sendo a primeira de agradecimento, naturalmente, aos oradores que aceitaram partilhar connosco a sua experiência e o conhecimento que adquiriram fruto dos seus percursos profissionais e políticos, e a todas as pessoas que ajudaram na organização desta sessão, que será essencialmente uma sessão de trabalho. Agradecer também ao Alberto Machado, ao Tiago Moreira de Sá e ao professor Falcão e Cunha pela disponibilidade e pela colaboração. A sessão será moderada pela deputada Ana Miguel dos Santos, que desempenha funções de coordenação no grupo parlamentar do PSD e que se tem dedicado não só no Parlamento, mas também academicamente ao tema das relações internacionais e da defesa e da segurança. A Diana Soler, infelizmente, teve um imprevisto e não nos pode acompanhar, pelo que, desde já, agradeço a disponibilidade da Ana para moderar este painel. O nosso objetivo é refletir sobre o papel das cidades e os desafios das suas lideranças para melhor potenciarem o seu território e as suas comunidades no mundo. De que forma podem aproveitar as redes de cooperação para serem mais competitivas e melhor responderem também aos anseios dos cidadãos. Sejam novas formas de participação dos cidadãos, a utilização dos dados e a internet das coisas, a centralidade, a sustentabilidade nas políticas públicas, a própria dinâmica económica com relevo para a atração de investimento e as exportações, são algumas das áreas nas quais a colaboração internacional entre cidades tem dado frutos e que podem e devem estar nas preocupações dos agentes políticos. São, se quisermos, geometrias variáveis de cooperação e até de coordenação política, de que é exemplo, por exemplo, o Pacto de Autarcas para o Clima e Energia da União Europeia. As cidades são motores de crescimento, acolhem empresas, acolhem universidades, acolhem instituições de investigação, concentram oportunidades de trabalho, concentram inovação, desenvolvem criatividade, desenvolvem cultura e muitas vezes, operando juntas em redes transnacionais e ligadas por meios das novas tecnologias, são também locais passíveis de se encontrar, onde se podem encontrar novas soluções para os novos desafios, como as mudanças climáticas, ou desafios mais antigos, como a exclusão, a pobreza e a segurança. Neste contexto, as cidades concentram cada vez mais poder, projetam-se internacionalmente com o objetivo de defender os seus interesses nas agendas globais ou aproveitar oportunidades para o seu desenvolvimento, como novos investimentos, sedes de empresas, eventos ou atração de talento, só para citar alguns exemplos. De resto, também a transição digital tem dado um enorme contributo para isso e para que as cidades sejam cada vez mais reconhecidas como centros de poder político e económico. A nível internacional, também as organizações multilaterais reconhecem também esta mudança e estão cada vez mais a envolver as cidades ou redes de cidades como interlocutores nos seus fóruns. Posto isto, esta pequena introdução e também uma curta explicação daquilo que pretendemos para esta sessão de trabalho, passo a palavra à Ana, a quem novamente agradeço, para apresentar os oradores e dar o pontapé de saída, agradecendo de novo a todos a vossa disponibilidade. Muito obrigado. Obrigada, Luís. Permitam-me, antes de mais, agradecer o convite. Como sabem, a Diana Soler é que devia estar aqui, estaria muito bem, de quem sou muito amiga e colega de trabalho, temos trabalhado em conjunto em algumas matérias e, portanto, é um enorme desafio. Eu não estou aqui para a substituir, estou apenas aqui para tentar aprender um pouco, porque quando olhei para o painel fiquei logo assim um bocadinho a pensar assim, fiquei logo tranquila porque pensei, eu vou aprender e vou ouvir sobretudo as experiências de quem sabe e de quem está no terreno. E por essa razão, e como o objetivo principal não é ouvir-me a mim,
sobretudo, é ouvirmos os nossos convidados, sobretudo na partilha das suas experiências, porque eu acho que é aí que está aqui o valor acrescentado, é exatamente a experiência de quem está no terreno e de quem vive, e portanto a mim incumbe um pouco o ingrato papel de tentar lançar aqui algumas pistas para lançarmos aqui um debate eventualmente, que é essa a parte mais importante. Como sabemos, as cidades fazem parte invariavelmente da nossa vida. Os dados mais recentes diziam, das Nações Unidas, que em 2050 2 em cada 3 pessoas vão viver em cidades. Naturalmente, isto coloca-nos muitos desafios, os desafios tradicionais ao planeamento urbano, à economia, à mobilidade, mas efetivamente estão a colocar-nos hoje cada vez maiores desafios, por exemplo, à segurança e à segurança humana. Eu, quando falo em segurança, não falo só em ataques terroristas, não falo só no conceito tradicional ou naquela que é a nossa percepção de segurança, mas efetivamente aquilo que é a decorrência de danos aos bens mais essenciais do ser humano e que podem se traduzir no caso agora mais recente, da pandemia, o caso mais paradigmático e do conhecimento sobretudo dos portugueses, não é? Porque felizmente não têm sido muito, digamos assim, fustigados por estes fenómenos naturais catastróficos e que colocam naturalmente imensos desafios. Nós vemos agora recentemente, ainda esta semana, o Cas Moedas em Lisboa lança esse desafio de criar resiliência às populações, de criar aqui fenómenos de resposta a estes fenómenos, mas as cidades são efetivamente cada vez mais espaços de interações humanas. Eu queria também trazer aqui um bocadinho este lado mais humanista, são espaços também de felicidade. Nós falamos muito no planeamento urbano, na mobilidade, e depois esquecemos um bocadinho do lado mais humanista, do lado mais pessoal das pessoas, que muitas vezes estão insatisfeitas, e também essa insatisfação se calhar também coloca desafios à própria forma como se organiza a cultura, como se criam as relações com outros países. Portanto, isto de um ponto de vista até mais local. Mas depois temos um enorme desafio, que são os fenómenos, a falta de mão de obra, que é em certas situações é um problema crítico, sobretudo para certo tipo de atividades, e que depois acaba por estimular fenómenos migratórios que as cidades também têm que saber responder. E com isto eu vou aqui lançar, pegando numa frase muito interessante, aliás, recuando, quando o Luís me lançou o desafio hoje para estar aqui neste debate, eu imediatamente lembrei-me de uma conferência que assisti do Dominique de Villepin, que esteve em Portugal em 2011, nas conferências de Estoril, e ele, portanto, falava no tema dos desafios atuais da construção europeia. E onde é que eu vou fazer aqui o paralelo? Porque aquilo que ele disse em 2011 é muito atual hoje e continua a existir esta necessidade, e portanto com isto lanço já aqui o debate o repto aos nossos palestrantes. Ele dizia uma coisa muito interessante, como não podemos, isto a propósito da governação local, da solução de problemas locais, de problemas globais com soluções locais. Portanto, tem que haver aqui uma interconexão entre a governance, não é, local com a governança internacional. E, portanto, ele dizia esta frase muito interessante: não podemos opor o local ao global, temos de os combinar. Stronger local governance. Portanto, era muito esta a ideia que ele falava, e isto também lançando aqui um pouco e pegando também já, começando por apresentar também o nosso primeiro orador, o Ricardo Rio, que é presidente da Câmara também Municipal de Braga
e esperemos que continue a ser. Eu não voto em Braga, mas se vivesse em Braga e votasse em Braga, votaria no Ricardo de forma muito convicta, e sobretudo também pelo trabalho que tem feito em prol da cidade, que tem investido muito nesta dimensão internacional, com uma presença forte também no Comitê das Regiões, mas também em redes de cidades, como é o caso da Eurocities. E, portanto, perceber que daquilo que nós temos assistido tem feito também uma aposta não apenas na governance pública, em instituições públicas, mas também tentar ir um pouco para o lado mais privado. E, portanto, com isto, Luís, estou em condições de passar aqui já a palavra ao nosso primeiro palestrante, ao Ricardo Rio. The stage is yours, so tenha a bondade, Ricardo, de partilhar connosco a sua magnífica experiência. Obrigada. Obrigado, Ana Miguel. Uma saudação especial ao Luís Rebelo, agradecer o convite, agradecer também ao PSD Distrital do Porto, ao Conselho Estratégico Nacional, e saudar os meus colegas de painel, onde estão bons amigos, como é o caso do Vladimir Ufis, que já acompanho há muitos anos nestas lides autárquicas, ainda da sua outra vida. Naturalmente que este é um tema que para Braga diz muito, na medida em que, desde que eu fui eleito, em 2013, um dos pilares da nossa estratégia de governação da cidade tem sido claramente a integração de Braga em redes internacionais e a valorização do nosso papel nessas mesmas redes internacionais. E estou a falar de questões tão diversas como a colaboração bilateral que nós estabelecemos com diversas cidades de todo o mundo. Nós hoje temos acordos de disseminação, e estes acordos de disseminação há sempre uma espécie de estigma em relação a estes acordos. Parece que é só uma coisa que fica no papel, que dá uma fotografia bonita e que depois não tem qualquer consequência, mas a verdade é que nós temos tido essa felicidade dos acordos que temos estabelecido com cidades tão diversas como o Rio de Janeiro ou Manaus no Brasil, como Cluj-Napoca, ou Santiago de Compostela na Europa, como Shenyang na China, como Yazd no Irão ou Karaganda no Cazaquistão. Temos conseguido, dizia, em cada uma dessas colaborações, encontrar pontos efetivos de parceria que não são, até diria, circunscritos à esfera institucional do município. Acho que esse tem sido sempre o nosso objetivo. Nós, quando estabelecemos essas relações diretas com outra cidade, o que tentamos é criar pontes para que todos os agentes de cada um dos territórios possam estabelecer relações de colaboração, sejam os agentes do tecido empresarial, sejam as universidades, como tantas e tantas vezes acontece, até os clubes desportivos, enfim, a todos aqueles que possam efetivamente encontrar os agentes culturais, encontrar pontos para participar em cada uma dessas bases de relação. E, portanto, temos essa via das relações mais bilaterais, muitas vezes construídas através também de um trabalho que temos feito de grande proximidade junto da comunidade diplomática acreditada no nosso país. Ainda hoje eu recebi mais uma vez a embaixadora da Bélgica, com quem já tínhamos tido vários contactos anteriores e com quem vamos estreitar laços também através da Câmara de Comércio Luso-Belga. Mas eu diria que desde que eu fui eleito, em 2013 até hoje, nós recebemos em Braga mais de 100 embaixadores de todas as geografias e que foram também eles muitas vezes o primeiro veículo de conhecimento da realidade do Conselho, de estabelecimento de pontes com os, digamos assim, os protagonistas do seu próprio país e de determinadas cidades ou territórios com os quais potencialmente Braga poderia ter mais afinidade. E essa é uma das dimensões da nossa estratégia de relação internacional. A outra, mais sustentada e mais exigente também, é obviamente a nossa inserção numa rede muito alargada de plataformas de colaboração que existem à escala internacional. Uma de natureza formal, como é o caso que a Ana Miguel citou, da Eurocities, ou do Global Parliament of Mayors, ou do Comitê das Regiões, em que eu sou também um dos membros da delegação portuguesa. E em cada uma dessas estruturas, a nossa primeira preocupação é, obviamente, de tentar cumprir 3 desígnios. Primeiro, de dar a conhecer e de valorizar a marca Braga. Para muitos destes parceiros, para muitas destas cidades e dos seus representantes à escala internacional, Braga não existia, não sabiam sequer qual era o seu papel no contexto nacional. Hoje, Braga conseguiu guindar-se a ser membro do Comitê Executivo da Eurocities, membro do Comitê Executivo do Global Parliament of Mayors, uma participação muito ativa em várias outras redes internacionais, e isso é, desde logo, também uma mais-valia para a própria cidade, porque é uma dimensão de notoriedade
e de relevância daquilo que são as intervenções que a cidade vai tendo nessa escala internacional, que são benéficas para a cidade no seu todo. Uma segunda dimensão, que é, porventura, até a mais importante, é o processo de aprendizagem. Nós estamos permanentemente a acompanhar as melhores práticas que existem à escala global em cada uma das áreas da governança municipal. Nós, quando estamos permanentemente em contacto com cidades neste tipo de plataformas, nós conseguimos muito rapidamente acompanhar o estado da arte, ou seja, saber quem é que está mais avançado em cada um dos domínios, seja na mobilidade, seja no domínio da gestão de espaço público, do uso eficiente de energia, enfim, em projetos das mais diversas naturezas, nós conseguimos perceber quais são aqueles que são verdadeiros referenciais, tentar replicá-los e também partilhar as nossas experiências que possam eventualmente ser benéficas para outras geografias poderem replicar. E, finalmente, uma terceira dimensão que não é menos importante, que é a dimensão do desenvolvimento de projetos conjuntos. Nós, através destas plataformas, conseguimos muitas vezes ter condições para, em áreas muito diversas, umas vezes com financiamento público ou europeu, outras às expensas dos próprios municípios, desenvolver projetos em conjunto. Isso é um processo muito, muito interessante, porque, mais uma vez, potencia relações de colaboração, não só do município, mas de todos os seus agentes, às vezes até dos próprios cidadãos, com essa dinâmica internacional na área da educação, na área do desporto, na área da cultura, na área da sustentabilidade, que podem fazer toda a diferença também do ponto de vista daquilo que é a nossa estratégia de desenvolvimento da cidade. Aliás, a complementar essas redes formais que eu referi, nós temos vindo a integrar várias outras redes temáticas que estão ligadas a diferentes setores. O caso, por exemplo, do Covenant of Mayors ou do ICLEI na área ambiental, as redes de promoção turístico-cultural, como são as rotas do Românico ou da Semana Santa à escala internacional, portanto, identificando aqui parceiros, cidades que estão particularmente ligadas a algumas temáticas que dizem muito à cidade de Braga e, portanto, desenvolver estratégias comuns de promoção dessas mesmas atividades, ou, por exemplo, aquilo que é a rede das cidades criativas da Unesco, em que Braga foi também admitida em 2017 na área das Media Arts, e que em todas essas dimensões nos permitem precisamente alavancar novos projetos, como acontece, por exemplo, com uma outra área que eu não citei ainda, que é o das redes Urbact, no âmbito da União Europeia, em que existe um financiamento específico para as cidades poderem partilhar essas mesmas boas práticas e desenvolverem, digamos assim, um processo de escalabilidade dessas boas práticas com outros territórios. Dentro desse contexto, há determinadas áreas que estão claramente na vanguarda. Uma das questões em que hoje nós estamos mais comprometidos é precisamente a questão da sustentabilidade, ou, se quiserem, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, até de uma forma mais abrangente. E aí, aquilo que há pouco a Ana Miguel disse, torna-se ainda mais visível. 65% dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável só podem ser concretizados se houver uma intervenção direta dos agentes locais. Se nós olharmos para aquilo que são os objetivos ao nível das adaptações climáticas, 70% deles só conseguem ser concretizados com o envolvimento direto das autoridades locais. E quando assim é, obviamente que aquilo que as cidades à escala global mais têm reivindicado, e sobretudo no contexto europeu junto da União Europeia e dos Estados-membros, é a sua capacitação, ou seja, a capacidade para terem mais meios para poderem intervir e desenvolverem este tipo de políticas, o seu acesso direto a mais fontes de financiamento, e essa é uma questão sempre crítica em todas estas discussões internacionais que se vão gizando, porque é óbvio que tem que se criar canais para as cidades poderem aceder a mais meios do que aquilo que acontece hoje, e isso entronca com discussões muito atuais no plano nacional, como é o caso do processo de descentralização ou da elaboração do plano de recuperação e resiliência e tantos outros fatores também ligados com essa matéria. E, finalmente, a responsabilização direta pelo papel das cidades em áreas cruciais para as políticas internacionais. E, por exemplo, dou esta última nota, no contexto, por exemplo, do Global Parliament of Mayors, nós ainda recentemente lançamos uma campanha global, uma call to action, em que apelamos à valorização do papel das autoridades locais no combate às alterações climáticas, mas com uma dimensão muito particular que tem muito a ver com o planeamento urbano, que é o impacto sobre a subida do nível das águas do mar e o impacto que isso tem sobre as migrações à escala internacional. Portanto, obviamente, mais uma vez, aproveitando uma temática que toca de uma forma praticamente alargada a todas as geografias à escala global, mas que cada uma das geografias tem uma realidade específica que só pode ser respondida pelos responsáveis locais de cada um desses territórios.
e de uma forma genérica tem sido muito este trabalho que temos desenvolvido ao longo dos últimos anos à escala internacional. Muito obrigada, Ricardo, pelo seu contributo, ou pelo teu contributo, tornando assim ainda mais próximo, tornando as cidades mais próximas, ou criando aqui laços ainda mais próximos. E é muito interessante, falou aqui de criar as pontes, de criar laços e de experiências, partilha de experiências, e isso é profundamente positivo para ambas as partes. Destaco aqui também a utilização dos laços diplomáticos como forma de empoderamento até da marca, não só da marca portuguesa, e agora que é uma expressão que começámos a ouvir muito também graças ao Ricardo, que é a marca Braga, não é? E, portanto, isto acaba por descentralizar um bocadinho aquilo que era o normal. Lembram-se quando nós ouvimos aquela tentativa de criar a marca Algarve, com aquela utilização da expressão em inglês, mas realmente é deixarmos de olhar só para as cidades que tradicionalmente podem vender Portugal e olhar também para outras cidades também fortes a esses níveis. E com isso passo a palavra ou vou apresentar, antes de passar a palavra, ao segundo orador da noite, que eu não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas já ouvi falar muito e bem, sobretudo, e vou começar pelo fim. Vou começar por, portanto, julgo que toda a gente no Porto conhece, tem uma larga experiência e muito positiva autárquica, foi vice-presidente da Câmara Municipal do Porto e é o candidato do PSD a esta autarquia. Tem um lado que é muito conhecido, muito ligado também à inovação, à engenharia, às indústrias, à mobilidade urbana, portanto, é um profundo conhecedor da lógica e do expertise ligado às autarquias, mas eu destacava aqui e lançava aqui uma questão que é muito interessante. Muitas vezes o PSD é muito acusado de não ter uma política cultural ou muito virado para o lazer e para as atividades, e curiosamente, para quem é um amante de festivais, que por acaso é o meu caso, que eu gosto imenso de música, foi quem lançou o Porto Primavera Sound no Porto. Estou enganada, Vladimir? Não estou a meter aqui nenhuma. E trouxe naturalmente outros festivais de música e com isto, eu destaco isto porque também se casa um bocadinho com esta interculturalidade que é necessária entre as cidades, o fator de atração, que não é apenas só virado apenas para o turismo do sol, da praia, mas também perceber que um festival de música, que um evento cultural tem um enorme, ou serve como um potenciador muito forte do turismo e também da cultura. E com isto, Vladimiro, o palco é teu, tenha à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado, Ana. E nós já nos cruzamos, não nos conhecemos bem, mas já nos cruzamos em algumas iniciativas. Cumprimentar os meus companheiros de painel, agradecer ao Luís Rebelo o desafio que lançou para estar aqui, com muito gosto aqui estou, rever o Ricardo, embora não fisicamente, que é sempre um constrangimento dos novos tempos, cumprimentar também o Jean e o Paulo, é um gosto estar aqui convosco, e é verdade, o conteúdo das cidades é essencial para aquilo que é o pulsar de um território. Se uma cidade não for boa para viver, se aqueles que cá vivem não se sentirem parte dela, dificilmente será uma cidade boa para trabalhar, para estudar, para investir ou para visitar. E assistimos a isso durante este fim de semana, onde um evento que podia ter um potencial enorme se transformou em algo um pouco complicado para aquilo que é a projeção da imagem da cidade. Realizar eventos não era meramente atrair eventos para os territórios. Nós temos, acima de tudo, que ter uma estratégia de promoção que parta do princípio daquilo que é a imagem que temos que transmitir do território e depois trabalhar tudo aquilo que está por trás, que é a componente logística, de organização, que garante que os eventos decorrem em condições, não só para aqueles que nos visitam, mas também para aqueles que cá vivem. Um grande desafio que temos que ter nas cidades é que temos que construir, como a Ana já disse, a cidade
a partir das pessoas e para as pessoas. Em primeiro lugar, para aqueles que cá vivem, neste caso para os portuenses, mas depois, fazendo com que os portuenses se sintam incluídos, podermos trabalhar também uma lógica de, digamos, acolhimento, e quer no Porto, quer em Braga, quer em Portugal, todos sabemos acolher muito bem, e portanto, se nós tivermos esta capacidade organizativa, facilmente vamos tornar o território mais apetecível. Mas depois temos que ter conteúdos interessantes. E esse foi um desafio daquele que foi o meu passado autárquico, em que uma das estratégias em que investimos fortemente foi a de desenvolvimento, primeiro, de conteúdos orientados aos locais, como seja o cinema fora do sítio, como seja o Porto Sounds, como seja o de bandada, que muitos devem ter vindo também ao Porto usufruir, que era o São João da Música e que encheu as ruas do Porto de Música, em que já muitos turistas também usufruíam dessa oferta, as noites de jazz no Palácio, mas depois também ir para conteúdos que tinham projeção internacional, que visavam não só desenvolver conteúdo para a cidade, mas projetá-la internacionalmente. Estamos a falar aí do circuito da Boa Vista, do Red Bull Air Race, do Extreme Sailing Series e do Primavera Sound. O Primavera Sound foi, na altura, um festival que nos foi apresentado e era o festival de música independente mais reconhecido no mundo, nomeadamente o Washington Post fez, na altura, uma grande reportagem sobre o Primavera Sound de Barcelona, e foi algo que nos fez crer também no produto, porque era um produto já com grande credibilidade. E por isso é que foi feito no Parque da Cidade. O Parque da Cidade era uma joia da coroa, que nós protegíamos de tudo, e um conteúdo como a Primavera Sound adequava-se muito àquele território. Mas isto não se fazia se antes não tivesse sido feito um trabalho anterior. Um trabalho de recuperação da cidade, um trabalho de recuperação dos bairros sociais, das escolas, para que todos se sintam parte da cidade. Nós não podemos construir uma oferta da qual os locais não façam parte. E, portanto, tudo aquilo que é tratar dos nossos é essencial para partirmos para uma estratégia de promoção. Eu entrei apenas no segundo mandato, na altura do Dr. Rio, e, portanto, eu entrei já numa fase em que estávamos a descolar com o segundo patamar de desenvolvimento. A reabilitação da Baixa a entrar nos eixos, a coesão social em curso. Tive a felicidade de ter a variação da educação, extremamente importante também para aquilo que é essencial e a maior alavanca social que podemos ter num território, que é a capacitação das pessoas, capacitar as novas gerações para as competências do futuro e a população ativa para que não esteja em contexto de exclusão um grande período de tempo, e esta forma de dar dignidade às pessoas, de promover o emprego, de as trazer para dentro, dar a cana e ensinar a pescar e não apenas dar o peixe, é essencial para construirmos uma cidade sólida. Mas introduzir aqui algo também muito importante, que é este contexto passado, muito importante para nós construirmos uma visão de futuro, está muito influenciado hoje pelo contexto pandémico que vivemos. A pandemia vem claramente alterar a forma como as cidades se vão comportar no futuro. E nós temos, acima de tudo, que olhar hoje para respostas imediatas para o presente, como sejam esta urgência de reconverter a população para novas necessidades do mercado de trabalho, com as empresas, com a academia, no sentido de as recolocar rapidamente no mercado de trabalho, mas de olhar também para uma nova estética e uma nova funcionalidade das cidades. As cidades, com este novo desafio, não vão ser mais iguais, vão ter que ter uma geometria variável muito grande, vão ter que ter uma agilidade muito grande e vão ter que ter um desenvolvimento tecnológico muito significativo, nomeadamente naquilo que é o contactless, não é? Reduzir o contacto dos cidadãos com tudo que são qualquer tipo de equipamentos, serviços, produtos, e ao mesmo tempo também encontrar aqui uma capacidade de monitorizar integralmente aquilo que é o funcionamento da cidade, no sentido de termos inteligência urbana verdadeiramente orientada àquilo que são as necessidades dos decisores políticos, dos decisores de gestão, dos decisores técnicos, que têm que ter informação histórica,
informação em tempo real, informação preditiva nos diferentes layers de gestão para que possam tomar as decisões devidas em cada momento. E isto vai trazer também aqui uma ajuda muito grande naquilo que são as lógicas de rastreabilidade. Este foi um fenómeno pandémico que vivemos, que esperemos ultrapassar. Há muitos que estão com um enorme otimismo, espero eu, seriamente, não enfrentarmos um novo desaire, digamos, a breve prazo, mas mesmo vencido este contexto, nós temos que estar preparados para novos contextos pandémicos. E, portanto, hoje olhar para as cidades exige que incluamos novas disciplinas nesse pensamento. As engenharias, as tecnologias, as ciências, as artes, a arquitetura, as matemáticas, no sentido de trazermos um novo modelo de funcionamento muito baseado na estética e na beleza urbana, na funcionalidade e na ecologia. E há aqui um ponto muito importante para o qual a Europa e Portugal em particular têm que virar num curto espaço de tempo, que tem a ver com o envelhecimento da população. A nossa população está a envelhecer, é evidente para todos. Em 2020, não só em Portugal, mas em todo o mundo, foi o primeiro ano em que tivemos mais pessoas com mais de 65 anos do que pessoas com menos de 5 anos, e, portanto, isto exige um novo pensamento de cidade. E nós, às vezes, eu penso que somos um pouco egoístas ou não queremos olhar para aquilo que a vida nos vai obrigar a enfrentar. Todos vamos envelhecer, se Deus quiser, e todos vamos ter que enfrentar, nem que seja por egoísmo, temos que pensar nas dificuldades de mobilidade, de cuidados, de saúde que vamos enfrentar no futuro e de envelhecimento ativo. Eu vou dar um exemplo muito simples daquilo que é, digamos, às vezes o descontinuar de uma pequena atividade pode influenciar seriamente aquilo que é o envelhecimento ativo de muita gente. Eu estive aqui no sábado num movimento aqui dos pescadores na Foz do Douro, e a grande quantidade desses pescadores, dos quais estavam a ver a sua liberdade de pescar no rio condicionada, são pessoas reformadas, muitas delas sozinhas, que muito tempo que ocupam é ocupado a pescar naquela pesca apiada, digamos, junto às margens do rio. Ao descontinuarmos isto, estamos rapidamente a empurrar as pessoas para fenómenos de exclusão dos quais não nos apercebemos. E, portanto, nós temos que inverter estes fenómenos e criar novas práticas que tragam as pessoas para dentro da sociedade, seja na educação, seja nas atividades tradicionais, culturais ou aquelas que sejam. Temos que olhar seriamente para aquilo que o contexto internacional também nos está a ensinar. O Japão, devem saber, criou pela primeira vez o Ministério da Solidão, que quer dizer muito da forma como a nossa sociedade está a evoluir. Está a evoluir para lógicas imediatistas, lógicas egoístas, muito fechadas no digital, nas redes sociais, e que nos afastam muitas vezes dos nossos entes queridos, não nos preocupando com o seu cuidado ao longo da vida, e mais tarde isso poderá influenciar que haja este desligamento das pessoas e que tenhamos que encontrar aqui formas de cuidado bem mais duras do que aquelas que temos hoje. E, portanto, este exemplo do Japão, que neste respeito pelos mais velhos é um exemplo a seguir, é algo que nós devíamos olhar com algum cuidado, porque os problemas preparam-se antes, não quando verdadeiramente acontece. E uma sociedade que não trata dos mais novos, que não trata dos mais velhos, que não trata dos cidadãos com necessidades especiais, não tem futuro, e, portanto, esta terá que ser uma grande prioridade das cidades do futuro, aliadas a todas aquelas camadas que nós conhecemos tradicionais de gestão das cidades, que em cada caso têm níveis de maturidade diferentes e que temos que olhar de forma diferente. Eu defendo muito que one size fits none, isto é, não há uma receita mágica para cada cidade, para cada território. As coisas fazem-se com as pessoas, para as pessoas e a partir das pessoas, em rede e em escala. E aqui também lançando já, finalizando a minha intervenção, um desafio ao Ricardo para que a partir de outubro possamos trabalhar conjuntamente para fazer desta região uma região que tire o melhor de si em cada território. E é uma região que vai de Bragança a Coimbra, que tem uma base de conhecimento fortíssima,
a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Universidade do Minho, a Academia cá no Porto, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra, ligadas em rede, aproveitando o melhor de cada um para darmos escala a este território, porque só com escala nos podemos afirmar globalmente, e é assim que eu quero trabalhar no futuro, depois de ganhar a Câmara do Porto também. Obrigado. Muito obrigado, Vladimir. Nós também estamos contigo nessa esperança que é forte, não é só uma expectativa, e é muito interessante aquilo que disseste relativamente à criação de conteúdos culturais, que é preciso. Nós não acharmos, e ainda bem que tanto o exemplo daquilo que temos assistido do Ricardo, e estamos certos de que farás o mesmo, porque se já o fizeste no passado, tenho a certeza que o vais fazer, porque as pessoas muitas vezes não têm esta noção, não é? Acham que o tempo que o Dr. Rui esteve na Câmara do Porto serviu para tudo menos para a cultura, mas é exatamente o contrário, e é preciso também dar voz a isso e visibilidade, porque as cidades não são só hotéis, não é? Nós não temos que construir só hotéis para receber turistas, para receber os nossos imigrantes, para recebermos as pessoas, não é? E com isto lanço também, e passo aqui a palavra, antes apresentando, o Paulo Pereira, que é vice-presidente da Câmara de Minhola, em Nova Iorque, que por acaso é do meu distrito, de Aveiro. Eu fui cabeça de lista nas últimas legislativas e europeias pelo distrito de Aveiro, portanto é uma honra poder partilhar aqui esta experiência, ouvi-lo, porque sei que nos Estados Unidos tem tido um papel muito importante também agora no caso, no combate à pandemia Covid-19. Gostávamos de ouvir um bocadinho sobre quais têm sido os desafios, sobretudo da experiência, não é, internacional, sobretudo do Estado, no caso, o país que sofreu uma transição de poder tão significativa. Portanto, como é que tem sido governar com duas administrações tão antagónicas do ponto de vista mediático e até da própria gestão da pandemia? Também perceber que no início começou por ter um tipo de resposta à pandemia, mas que depois as coisas acabaram por acertar, graças também ao bom senso de algumas pessoas que também já contribuíam com o Trump, mas sobretudo também perceber de que forma é que a integração cultural, eu também remeto aqui, lanço aqui o desafio. Muitas vezes, quando recebemos os nossos imigrantes, e que no caso da imigração portuguesa trazem consigo uma cultura tão forte, quando recebemos, muitas vezes havia a tendência, ou ainda há, infelizmente, a tendência de querermos moldar as pessoas, moldar a sua cultura à imagem do país. E percebermos que desafios é que se colocam à convivência, que é isso que se espera, não é? Quando duas culturas se juntam, o que se espera é também essa sã convivência, respeitando naturalmente a cultura do país acolhedor, mas também perceber de que forma é que conseguimos equilibrar estas duas culturas. E também, se pudesse também um pouco responder a este desafio que o Vladimiro falava há pouco, do exemplo do Japão relativamente ao envelhecimento ativo, perceber também de que forma, porque deu o caso do Japão, eu pessoalmente conheço, e até é um povo e uma cultura que respeita muito os mais velhos, os mais idosos, os mais experientes, os mais sábios. Nós não temos tanto essa cultura, infelizmente, e a Covid-19 também, esta pandemia, veio trazer, no fundo, no caso em Portugal, isso foi manifestamente evidente com os lares, portanto também percebemos um bocadinho de que forma é que essa experiência, sobretudo, é um desafio para si, que tem que, enquanto lusodescendente, também acolher os seus conterrâneos, digamos assim. O palco é seu, Paulo, muito obrigada. Obrigado eu, Ana, e obrigado ao Luís, e também quero, em primeiro, agradecer muito à minha amiga Olga Freire, que é a presidente da Freguesia de Cidade da Maia, que foi através da Olga
que eu consegui o convite e também quero agradecer aos meus colegas aqui no painel. E o Vladimiro disse muito, eu concordei absolutamente com muito que o Vladimiro disse, porque além de estarmos do outro lado do oceano, muitas das coisas que ele referenciou eu vejo muito próximo. Então, em primeiro lugar, eu vou me apresentar a mim e de onde sou, porque todo mundo conhece Braga, todo mundo conhece o Porto, mas nem todos conhecem Meniola. E eu vou já pedir desculpa porque de certeza que vou cometer alguns erros, porque já estou imigrado nos Estados Unidos já há 44 anos, fui para lá com 6 anos, e sim, do distrito Aveiro, muito orgulhoso em ser da freguesia de Veiros, Conselho de Estarreja, distrito de Aveiro, e além de estar nos Estados Unidos, voto sempre, tanto nas autárquicas como nas presidenciais, ou seja, no consulado lá, ou então através do correio. Então, Meniola é uma pequena cidade, uma vila, que fica aproximadamente a 40 quilómetros do centro, pleno centro de Manhattan, na área suburbana de Long Island, Nassau County. À volta de 20 mil habitantes que temos, e temos um orçamento anual de 25 milhões de euros. E então, eu digo isto porquê? Porque, como sabem, os Estados Unidos têm um sistema federal, não é? Portanto, como Portugal tem um sistema unitário, os Estados Unidos têm um sistema federal em que temos o governo federal, temos o governo estadual e depois, propriamente dentro do governo estadual, temos governos municipais que têm muito poder, provavelmente além do poder local de uma autarquia cá em Portugal. E então nós controlamos muita parte do nosso futuro, em termos de impostos, qualidade de vida, desenvolvimento, nas áreas que o Vladimiro comentou, seja na cultura, seja em infraestrutura, nós controlamos isso ao nível local. E o que nós gostamos de dizer é, e isto tanto faz ser nos Estados Unidos como ser cá em Portugal, os eleitos de cidades ou de freguesias são os mais próximos do povo, são aqueles que se encontram com os nossos colegas, os nossos amigos, os nossos residentes, os nossos vizinhos, não é? Nas compras, no campo de futebol ao fim de semana. Portanto, somos aqueles mais próximos e isso às vezes pode correr bem, outras vezes se calhar menos bem. E eu acho que os desafios são idênticos. E eu, que venho a Portugal muito frequentemente e estou sempre ligado tanto ao sistema de cultura de Portugal, ao sistema de ensino, mas também ao sistema político, eu gosto e aprecio muitas das coisas que Portugal faz, tanto ao nível da autarquia como ao nível nacional, e como o Dr. Ricardo mencionou, esta ligação com outros presidentes de Câmara, melhores práticas, não é? Nós não temos que inventar a roda, cada um de nós, não é? Independentemente, nós podemos aprender uns com os outros, e eu vejo muito cá em Portugal que eu gosto e eu gostaria de eventualmente levar para os Estados Unidos, porque eu acho que Portugal, ao nível local, faz muitas coisas muito bem. Falo, por exemplo, na cultura, arte urbana, transporte de ciclovias, coisas que têm a ver com a natureza. Vamos falar nos passadiços de Paiva, agora com a abertura da ponte de 516 metros, não é? E eu acho que os Estados Unidos podia aprender alguma coisa com isso. Para nós, temos esse mesmo problema que o Vladimiro mencionou, que é a nossa população está a ficar cada vez mais velha. E então temos este conflito de pessoas que querem que a nossa vila, que além de ser vila é bastante densa e próxima de Manhattan e, portanto, não é o campo, mas temos aquelas pessoas que querem que as coisas que fiquem como eram há 30, 40, 50 anos. E depois temos aquela parte mais jovem que querem lazer, querem restaurantes, cafés, bares, etc. Querem vida noturna. Então, como é que vamos equilibrar essas duas coisas? Porque nós temos que nos sustentar para o futuro. E da maneira que nos sustentamos é através de impostos, ou
seria cá, eu acho que seria o que é o IMI, não é? Property Tax. Claro, ninguém quer que o IMI suba, mas ao mesmo tempo também querem o mesmo nível de serviços, querem o mesmo nível de apoio, e então nós temos que gerir isso. E o que é que nós temos feito? Criamos, à volta de 10 anos atrás, um acordo com incorporadores de imóveis em que nós criamos uma zona na nossa baixa de zoneamento em que vamos permitir projetos com mais densidade, mais altura, mais dimensão, mas perto de transportes públicos. Não queremos mais carros, não queremos mais trânsito. E o que nós estamos a entender é que jovens hoje cada vez menos conduzem, cada vez menos usam carro, usam transportes públicos, usam Uber, usam bicicletas, etc. Então temos que encarar os problemas da cidade de há 30 ou 40 anos para trás de uma forma diferente, porque os problemas daqui a 10, 20 anos vão ser diferentes daqueles que são atualmente. E eu acho que o Vladimir falou nisto, que nós também entendemos de uma forma muito próxima, é que a pandemia realmente obrigou-nos a ver as coisas de outra forma. E como nós, por exemplo, temos um dos maiores hospitais da zona suburbana de Nova Iorque dentro dos limites da nossa vila. Então, claro que vimos a pandemia de muito próximo. Mas também vimos as dificuldades de restauração, por exemplo, mas não só restauração. E também começamos a entender que muitos desses negócios não voltam. Porque, e eu acho que aqui em Portugal também estamos a começar a ver isso, é que as pessoas estão a depender de internet, de Amazon, não vão às compras locais, vão às lojas grandes, não vão comprar à loja mais próxima, vão fazer o shopping a grandes distâncias, ou então nem saem de casa para fazer as compras. E então nós temos uma área comercial, temos uma pequena área industrial e a maior parte da nossa vila de 5 quilómetros quadrados é, claro, residencial. Mas temos agora um problema com as lojas que fecharam e nunca mais abriram. E o que é que vai abrir agora? Principalmente a restauração, serviços tipo cabeleireira, desse género, não é? E nós temos que inventar ou conseguir trabalhar, por exemplo, com a Câmara de Comércio, como é que vamos incentivar para que esses pequenos negócios, que nos chamamos mom and pop, mãe e pai, negócios de mãe e pai, que voltem. E nós apostamos na concentração de pessoal na nossa baixa. Quer dizer, um filme muito famoso da década dos 80 que era Build It and They Will Come. Constrói e eles aparecem. Mas também temos do outro lado aquelas pessoas que já vivem na nossa vila há 40, 50, 60 anos que não querem mudar. Não querem mudar, portanto temos aquela olhar para o futuro, mas respeitando o passado. E enquanto estamos a fazer isso também, além, comparando com autarquias portuguesas, somos muito jovens. A Maniola foi fundada em 1906, portanto temos 115 anos de idade, mas a nossa infraestrutura agora está a deteriorar, de saneamento, água, bombeiros, e então temos que também continuar e agora construindo de uma forma que vai ser mais viável, mais sustentável, que protegerá o ambiente também, e esses são os nossos desafios. Portanto, quando eu vi o tema redes, que o Dr. Ricardo falou, são importantíssimas. É nós termos a possibilidade de aprender as melhores práticas dos outros sem ter que fazer tudo nós próprios, não é? Eu acho que temos muito para partilhar, seja cultura, seja ensino, seja o que for. E da outra parte, os desafios globais, eu acho que a pandemia, tanto nos Estados Unidos como em Portugal, obrigou-nos a ver o que é que nós, ao nível local, vamos fazer para que
conseguimos manter a sustentabilidade da nossa autarquia, que é cada vez mais difícil, porque cada vez temos, e pronto, eu vejo, por exemplo, e eu sei há muito tempo que o exemplo de Braga, que se tem transformado nos últimos 20 ou 30 anos, realmente para uma cidade de referência, tipo Portugal, Silicon Valley, não é? Eu mesmo nos Estados Unidos já sei disso. Isso não acontece de um dia para o outro, tem que haver visão e tem que haver políticos que apostam nisso e que não vão mudando com o vento. E isso é bastante difícil. E a Ana falou na mudança do governo nacional dos Estados Unidos. Não chegou muito a nós, claro que em conversas diárias que sim, mas como eu disse, nós, seja com o Trump ou com o Biden, além de quando entrou o presidente Biden, houve uma grande ajuda para as autárquicas, para que nós recuperássemos muito daquilo que perdemos, porque falando do que a Ana tinha perguntado sobre a pandemia, como eu sei que muitos cá em Portugal também fizeram, se calhar até todos, mas também começou pelo o nível nacional, foi que por 5 ou 6 meses nós não houve multas de estacionamento, não houve parquímetros, não houve, nós relaxamos muitos dos processos de restaurantes, por exemplo, para abrirem esplanadas, etc. Nós tentamos facilitar o mais possível, tanto a vida do público como a vida dos comerciantes. E então, claro, mas isso também no orçamento, estávamos a contar com isso, e além disso, a pandemia, quando começou em março, abril, era para acabar em julho e agosto, não é? E depois em julho e agosto era para acabar em setembro e outubro, e pronto, aquilo foi-se prolongando e já estamos no segundo ano. Portanto, também tivemos mesmo este ano, agora o nosso ano fiscal acaba hoje, dia 31 de maio, e começa amanhã. Portanto, tivemos mesmo que apertar o cinto, mas tivemos muita ajuda do governo federal e do governo estadual, porque senão seria muito difícil de manter os serviços que temos e continuar com o mesmo nível de impostos que os nossos habitantes estão acostumados. Portanto, eu já hoje aprendi muito com o Ricardo e com o Vladimiro, e também eu vejo quando falo, por exemplo, com a minha colega, a Olga, na freguesia da Cidade da Maia, os problemas são idênticos. A dimensão pode ser outra, não é? Braga é uma cidade, Porto é uma cidade, a Maniola é uma vila relativamente pequena, mas, enfim, as pessoas que vivem, que contem connosco, querem. Eu lembro perfeitamente que o presidente Sampaio visitou Maniola em 2002 e ele disse que ser presidente de Câmara, e ele já era presidente de Portugal, que era o trabalho mais difícil, porque tens de te preocupar com tudo, recolha de lixo, no meu caso, a neve tem que ser limpa, as folhas, etc. Ser presidente de Portugal, ele disse, é muito mais fácil do que ser presidente de uma Câmara, porque toca as pessoas de uma forma muito mais íntima, muito mais próxima, e eu acho que o que nós fazemos é muito mais importante no dia-a-dia das pessoas. Além de as conversas de Trump e de Biden e de Clinton, etc., no dia-a-dia nós temos muito mais a ver com a vida do dia-a-dia do que o nível nacional. Portanto, não sei se respondi às perguntas, perfeitamente, mas estou pronto para mais alguma pergunta e quero novamente agradecer pelo convite. Muito obrigada, Paulo. Para não demorar mais tempo, e uma vez que já levei aqui um puxão de orelhas daqui do Luís, eu agora também estou a envergonhá-lo e com razão, porque me entusiasmei nas intervenções iniciais e, portanto, estou a roubar muito tempo. Eu vou já apresentar o nosso último palestrante, o Jean Barroca.
não sei se pronunciei com a entoação certa, mas é Senior Manager da área das Smart Cities na Deloitte, tendo trabalhado com o Banco Mundial em projetos de Smart Cities, mobilidade e dados abertos nas regiões da América Latina, Caribas, África, e pertenceu também à equipa da Innovation Labs do Banco Mundial em Washington. Jean, para não perder mais tempo, lanço-te este desafio. O Martin Rees, esta semana, lançou o livro em Portugal, que já é de 2018, ele é da Universidade de Cambridge, portanto eu tenho que puxar aqui as minhas reminiscências. Ele diz que os avanços da tecnologia podem salvar ou condenar o mundo. O que é que te parece? O palco é teu. Obrigado, Ana. Antes de mais, obrigado, Luís, pelo convite para estar aqui e cumprimentar também aqui os meus colegas de painel. Ora, a tecnologia e a técnica e a engenharia podem ser responsáveis, é verdade, por grande parte dos desafios do mundo, mas também são responsáveis por grande parte dos avanços do mundo, não é verdade? Estamos hoje onde estamos aqui hoje a fazer o que estamos a fazer graças à tecnologia e aquilo que agora já são centenas de anos e com certeza milhares de anos de conhecimento acumulado que o ser humano, ao contrário de qualquer outra espécie, fez e conseguiu fazer e conseguiu, no fundo, agregar para catapultar aquilo que hoje é a presença do ser humano no planeta e até como Martin Rees acaba por dizer também, acredito que será essa mesma técnica a que vai levar por diante a ideia de que não há um planeta B e conseguir fazer com que nós, no nosso planeta, tenhamos também a chave para a sustentabilidade, em vez de estarmos à procura de outros planetas para resolver os problemas que podemos ter. O tema das cidades e a questão das cidades desempenham um papel também muito interessante. As cidades são a chave para a resolução dos problemas de sustentabilidade do planeta. E são por vários motivos. Por um lado, temos enormes concentrações de pessoas em ambiente urbano. Também sabemos que as cidades são grandes consumidores de recursos, mas ao mesmo tempo são também, paradoxalmente, a forma mais eficiente de vida do ser humano e, por consequência, também são um dos maiores criadores de riqueza no planeta. E se quisermos, de um ponto de vista mais individual de pessoa, as cidades são ainda hoje espaços de oportunidade, espaços de criatividade, espaços onde as pessoas procuram estabelecer família, viver, divertir-se, viver em tolerância, viver integradas num ambiente social e, ao mesmo tempo, também prosperar enquanto indivíduos. E, por consequência, a cidade é uma chave para a sustentabilidade do planeta de um ponto de vista tecnológico, mas também de um ponto de vista social e até político. E, portanto, construindo aqui um pouquinho nesta base, qual é que é o papel daquilo, e olhando aqui um bocadinho para o título que temos para a nossa sessão, não é? Qual é que é o papel das cidades, das redes, e se quisermos também dos desafios globais. Eu alterava um bocadinho o título, porque olhando para o título pareceu-me que redes e desafios globais é muito interessante, mas eu gostava de pensar em redes, oportunidades locais e desafios globais. Ou se quiserem, oportunidades globais com desafios globais. Porque a verdade é que as cidades representam, e como já foi visto aqui, temos aqui 3 ilustres autarcas com imensa experiência e trabalho e ainda muito futuro por dar neste tema, mas todo o trabalho da cidade, eu diria quase que a cidade se transformou aqui num binómio. Um binómio de serviço e de produto. A cidade serve a população, e a verdade é que a cidade tem a obrigatoriedade de apresentar soluções para os problemas dos seus cidadãos e das pessoas que lá vivem e convivem e por lá passam. E o Covid-19, o último ano, foi de facto um enorme testemunho para toda esta necessidade de elasticidade a nível da cidade para dar respostas às pessoas, porque o país todo parou, os países todos pararam, mas as cidades não puderam parar, porque as cidades foram o garante da estabilidade das pessoas e a gestão de resíduos sólidos teve que se manter, a água teve que se manter, tudo isto são serviços altamente municipais, se quisermos, e portanto há aqui uma componente fundamental do papel da cidade na sociedade, mas ao mesmo tempo a cidade como serviço é hoje acompanhada de uma cidade como produto.
Se nós virmos como o Presidente Ricardo Rio apresentou, a cidade é obrigatoriamente um produto, é uma marca que se tem que levar lá para fora, que se tem que vender, porque as cidades hoje em dia tanto colaboram, e é verdade que colaboram, como competem. Porque a cidade é obrigada a colaborar. Eu diria quase que as cidades são uma boa forma de pirataria, inicialmente, porque não há boa ideia em cidade nenhuma que a outra cidade não copie, se ela for de facto boa. Mas, ao mesmo tempo, e se calhar por terem vencidos nesta ideia da pirataria, dedicaram-se ao negócio da partilha, e as redes são exatamente este negócio da partilha, dado a prevalência da pirataria das ideias, e, portanto, há um negócio da partilha de conhecimento entre cidades que é excelente e faz muita falta, mas, ao mesmo tempo, são obrigadas a competir. E elas competem por eventos. O próprio Vladimir apresentou-nos aqui a ideia de que como é que o Porto se deve posicionar para captar um evento. Nós sabemos as dores de parte que é ter o Web Summit em Lisboa, mas não pensem que é o único, porque o Mobile World Congress em Barcelona custa milhões de euros e, portanto, isto é uma concorrência constante para captar eventos, mas ainda mais importante do que captar eventos, as cidades concorrem para captar talento, para captar empresas. E se quiserem, esta visão da cidade como produto é também uma componente muito interessante daquilo que hoje temos pela frente. E, portanto, dando aqui uma perspectiva um bocadinho global e ainda muito helicoptérica das diferentes visões que nós temos de cidade, se nós olhamos para a Europa, temos muito a ideia, e o Paulo Pereira falou-nos um bocadinho disto, não é? Temos muita ideia de uma cidade com um legado histórico, as nossas ruas são homenagens à memória de um povo. Nós não temos números nas ruas, nós temos nomes de pessoas que construíram a cidade que temos, não é? Portanto, esta cidade, a Europa é dos cafés, da discussão política, é a Europa das distâncias caminháveis, e, portanto, esta é muita ideia que nós temos da Europa, e isto constitui o cerne da nossa cidade europeia. Se olharmos para os Estados Unidos, temos uma visão muito mais empreendedora, muito mais market-driven, muito mais orientada àquilo que é o self-made man, e hoje em dia, claramente, cidades com enormes desafios também de inclusão e de integração social. Portanto, os Estados Unidos, não para falar da questão dos opioides, mas os Estados Unidos, de facto, têm ao mesmo tempo que carregam um enorme progresso económico, uma pujança brutal, uma capacidade de inovação muito interessante, também tem ali por trás enormes tensões sociais que hoje em dia caracterizam muito a agenda política das cidades e dos autarcas. Se olharmos para a América Latina, temos a cidade da inclusão social, temos a cidade da procura da prosperidade, hoje em dia também um bocadinho a cidade do desalento, o facto de ser uma promessa constante cansa, e a América Latina é ainda hoje uma promessa constante para as suas populações, e falhando o futebol, pouco restará ao bem-estar de alguns, pelo menos no Brasil. De facto, a situação é muito sem brincadeira, mas é de facto uma questão muito importante. Se olharmos para a África, vemos a cidade hoje em dia, eu diria que o continente onde o climate change mitigation poderá ter maior relevância na qualidade de vida e na sobrevivência das pessoas. Se olharmos para a Ásia, vemos as cidades em grande crescimento e a pujança económica daquela que é o novo centralismo do mundo e da economia mundial. E se olharmos para o Middle East, vemos claramente a cidade que é supply driven, ou seja, o governo compra uma cidade e constrói uma cidade que se constrói do zero, sem que nada lá houvesse. Portanto, é claramente a cidade que nasce dos pós. E, portanto, falar de cidade, ao mesmo tempo que nós dizemos, e isso é fundamental, que as cidades são quase como velhos casais, todas acham que são muito únicos, mas todos têm os mesmos problemas, mas ao mesmo tempo a cidade tem esta diversidade brutal de realidades, que faz com que a partilha seja ainda mais interessante e mais rica. E não discuto, e aliás apoio totalmente esta noção de que a cidade é hoje também um dos pilares das discussões diplomáticas a nível mundial, daquilo que são as agendas quase, em muitos aspectos, quase antipopulistas. A questão o facto das cidades nunca terem abandonado a discussão das mitigações das alterações climáticas
é para mim testemunho de facto de que a proximidade à população, o viver no dia-a-dia dos problemas reais que as decisões políticas causam, e também, obviamente, viver das soluções que se promovem, faz com que a cidade e a política de cidade seja muito mais próxima e muito mais ligada à realidade, mas por força da tecnologia, ou graças à tecnologia, ou numa partilha que, além de ser uma partilha favorecida pela tecnologia, pode ser até uma partilha de tecnologia, eu acredito que as cidades têm esta capacidade hoje de alavancar as suas soluções, de lhe dar outra escala e de levar outros paradigmas. E, portanto, focando-me mais em Portugal, depois desta volta aqui um bocadinho pelo mundo, há aqui um componente que eu acho que é interessante, que é a nossa autarquia, a nossa cidade, não é só cidade, não é? Portanto, o nosso município é território, não é? E ao ser território, o papel do Presidente de Câmara tem aqui uma bipolaridade muito importante, que é gerir a cidade, mas gerir o território muitas vezes tem uma convergência muito grande ou uma divergência muito grande entre necessidades que são bastante diferentes. E o segredo da integração, ou da capacidade de integração entre aquelas que são o mantermos um Portugal que ainda assim é pouco denso, mas que deve dar resposta às necessidades e às ambições legítimas das pessoas. Ao mesmo tempo, termos um ambiente rural que consegue, aos que lá vivem, dar soluções para os problemas sociais que essas pessoas têm, e termos políticas que integrem esta diversidade, ainda hoje parece-me um grande desafio. E, por último, uma nota, sem querer alongar-me demasiado, acho que num ano como o nosso, de eleições autárquicas, importa falar aqui de um tema que me parece interessante, que é muita desta discussão que nós estamos a ter hoje é uma discussão relativamente intangível e distante das pessoas que votam. E ser político, eu não sou político hoje, mas eu sei que ser político normalmente vive sobretudo de conseguirmos comunicar, envolver os outros, chamar a atenção dos outros e dizer às pessoas aquilo que verdadeiramente lhes interessa, não é? Portanto, eu acho que parte da discussão que estamos a ter hoje leva-me a achar que a participação, o debate, trabalhos e exercícios como o que estamos a fazer hoje são também, se quisermos, a chave para a educação das escolhas das pessoas, não é? Ou seja, que a escolha das pessoas passa a ser mais do que apenas o imediato e apenas aquilo que é rapidamente que nos conseguimos aperceber, e por consequência que estas agendas mais intangíveis, às vezes mais difíceis de provar, mas não por isso menos importantes, passem a estar dentro daquelas que são os critérios de voto e decisão das populações. E, portanto, eu acho, e o Paulo Pereira fez aqui alusão a isso, que estas agendas não devem ser agendas imediatistas. A agenda de partilha, a agenda de rede, a agenda global, a agenda da competitividade, a agenda da cidade como marca territorial e produto, não pode ser uma agenda que esteja ao sabor do vento a cada ciclo político. E olhando mais para esta componente de governance das cidades, é ainda, lamentavelmente, eu acho que uma das questões que temos que resolver todos, que é de que muitas vezes a marca depende totalmente da liderança e as lideranças fazem alterar demasiadas marcas e isso muitas vezes pode pôr em risco o bom trabalho que às vezes é feito e às vezes pode alterar as prioridades políticas se não fizermos este trabalho de educação, de partilha e de, se quisermos, a educação das escolhas, como lhe chamava, para que o voto seja cada vez mais informado e dê mais importância a este tipo de coisas. E, portanto, com isto me calo e muito obrigado a todos. Muito obrigada, Jean. Foi uma excelente intervenção. Dito isto, vou passar agora àquela fase de debate, sendo certo que já tivemos aqui algumas interações muito importantes. Também procurei fazer isso lançando aqui alguns temas. Pegando em tudo aqui, um bocadinho em tudo aquilo que foram dizendo, eu queria agora lançar aqui uma pergunta, pegando exatamente naquilo que foi uma das frases que o Gino aqui acabou de dizer, porque às páginas tantas falavas da competição das cidades, que as cidades também têm que ser competitivas e, portanto, muitas vezes
há uma competição, o que uma tem, a outra também tem que ter. Eu vou lançar aqui um bocadinho o debate, sendo certo que aquilo que eu vou dizer é o seguinte: normalmente nós temos assistido isso muito no interior do país, durante muito tempo em Portugal, e admito que não seja muito diferente de outros países ou de outras realidades. O que nós vimos muitas vezes, sobretudo nos anos 2000, houve ali um proliferar, quer dizer, uma freguesia tinha uma piscina, uma aldeia tinha uma piscina, outra aldeia do lado também queria construir uma piscina. Portanto, há aqui muita competição por fenómenos tradicionais daquilo que são os modelos autárquicos. Eu estou a lançar exatamente o desafio porque a competição já não pode ser por estes instrumentos, estas infraestruturas tradicionais, porque os recursos são cada vez mais escassos, tem que ser, porque a competição tem que ser feita com recursos escassos e cada vez mais vocacionados para a sua utilidade. Portanto, de que forma é que nós conseguimos equilibrar esta competição que é natural, que é saudável também, que as cidades criem estas competições, com esta noção que também fomos ouvindo e cada vez mais nós trabalhamos com cidades globais, com partilha de conhecimento, mas cada vez mais com aquela ideia de respostas globais. Ou seja, nós conseguimos manter, e esta é a pergunta que lanço para os meus colegas de painel, ilustres oradores, de que forma é que nós conseguimos equilibrar em momentos que agora vamos atravessar naturalmente de enormes constrangimentos financeiros e, sobretudo, e mais importante, em que as pessoas sintam, porque elas são o início e o fim da política, da ação política. E, portanto, de que forma é que conseguimos equilibrar esta competição que é saudável, mas também com esta resposta que é cada vez mais global, e deve ser global, pensando nós que, perguntando também se as pessoas estão preparadas também para não adensarmos este fator competitivo, que também de alguma maneira acaba por não ser às vezes muito, muito eficiente. Não sei se alguém se quer lançar já aqui para o debate. Se ninguém se lançar voluntariamente, terei que o fazer de uma forma mais assintosa. Ricardo. Eu posso levantar, estou há mais tempo em silêncio. Exatamente, portanto posso vir ao tema, até porque... Força! Desde logo gostei muito das intervenções todas, desde a visão estruturada que o Vladimir tem para o modelo de cidade, daquilo que é a realidade que aqui foi partilhada também pelo Paulo e que, parecendo que estamos a falar de realidades muito distintas e distantes, assim não é, de facto, e eu acho que essa foi uma das grandes vantagens, por exemplo, durante este período de pandemia, foi de nós percebermos que às vezes, estando a falar de cidades de dimensões completamente distintas, de contextos geográficos completamente distintos, os desafios que nós estávamos a encarar, as soluções que estávamos a escolher eram exatamente as mesmas. Isso é absolutamente extraordinário. E depois aquela quase conceptualização destas dimensões que o Jean há pouco fez sobre aquilo que ele chamou o negócio da partilha e várias outras referências que fez que de facto foram extraordinárias e que me levam a intervir neste ponto sobre esta matéria. Eu, há pouco, quando falava das redes, centrei muito na dimensão internacional e até me esqueci de uma das redes que tem também uma dimensão internacional, mas que converge completamente com a tua questão, porque é uma rede de proximidade. E eu acho que a solução para obstaculizar essa competição na proximidade é a colaboração nessa mesma proximidade. E a verdade é que nós, no caso da região norte, temos uma rede a que muitas das cidades, como o Porto, Braga e outras, estão vinculadas e que têm feito um trabalho muito, muito interessante, que se chama Eixo Atlântico, do Noroeste Peninsular, uma rede de cidades onde estão presentes as maiores cidades do norte de Portugal e da Galiza, mas, sobretudo, aquilo que é o espírito do Eixo Atlântico pode ser a uma escala mais pequena, visto para aquilo que são as redes intermunicipais, seja no âmbito das comunidades intermunicipais ou das áreas metropolitanas, ou até de projetos, quase diria, de desenho de geometria variável, como é o caso do quadrilátero urbano no caso de Braga, com os nossos vizinhos de Guimarães, Famalicão e Barcelos, ou no caso do Porto, da Frente Atlântica, com Vila Nova de Gaia e Matosinhos, porque obviamente cada território tem as suas especificidades e tem as áreas de colaboração potenciais mais naturais, chamemos assim. E o que é importante é que nesses mesmos contextos, sejamos a falar numa lógica supranacional ou apenas de proximidade, seja possível
que mesmo percebendo que há coisas que não vão ser totalmente ao encontro das pretensões de todos os territórios, exista uma partilha de objetivos, exista uma estratégia delineada em termos comuns que permita equilibrar esse mesmo desenvolvimento. Em última análise, era aquilo que nós gostaríamos que acontecesse no nosso país, quando tanto se fala da coesão territorial, do desenvolvimento integrado, do interior e de uma série de outras dimensões, era que efetivamente fossem criados mecanismos para que todos possam ser bem-sucedidos no seu processo de desenvolvimento. E quando estamos a falar numa lógica de proximidade, isso é muito mais fácil de fazer, desde que abdiquemos daquilo que são os nossos interesses absolutamente egoístas, desde que pensemos que partilhando recursos e partilhando objetivos, se calhar todos vamos ganhar, e obviamente catapultando aquele território em que nós estamos inseridos de uma forma integrada, em vez de olharmos apenas para a nossa capela, para as fronteiras do nosso concelho ou da nossa cidade. E isso faz toda a diferença. Muito obrigada. Não sei se Paulo quer acrescentar alguma coisa? Sim. Eu como disse na minha intervenção, é um pouco diferente nos Estados Unidos esta ideia de competitividade, e como a Ana disse, se uma freguesia tem uma piscina ou o concelho tem uma piscina, a outra também quer. Nos Estados Unidos, como o poder é local, cada uma tem que então arranjar forma de pagar pela piscina, não é? Mas eu acho que, pelo menos no nosso exemplo, no meu exemplo em Maniola, nós temos que encontrar a nossa identidade, quem somos e quem não somos. E no nosso caso, no meu caso, somos uma vila perto de Manhattan, mas também um pouco distante, segura, muito bem localizada, com uma estação de comboio muito acessível, portanto vamos apostar nisso. Não vamos apostar em campos de golfe, porque não temos território para campos de golfe. E então... e ao mesmo tempo temos que colaborar com os nossos vizinhos quando há problemas que nos toca a todos. E então não é tanto que chegue para todos, tendo identidade. Portanto, nós apostamos, por causa da nossa estação de comboio e por causa da nossa localização central e por causa da nossa proximidade a Manhattan, em Transit Oriented Development, ou desenvolvimento orientado para transportes públicos. Quer dizer, construímos a densidade perto da estação de comboio, que quer dizer que eu em minha casa continuo a usufruir de uma vida suburbana, tenho a minha vivenda, tenho o meu jardim, tenho tudo, e não toca nisso, mas ao mesmo tempo agora estou a criar uma nova fonte de rendimento em termos de impostos para manter essa qualidade de vida. Portanto, não há essa competição, mas sim, temos que... por exemplo, eu vou falar outra vez em Braga. Em Braga tem esta identidade de startups, de tecnologia, de Silicon Valley. Portanto, não convém que Famalicão vá tentar agora também se identificar como... Portanto, cada um no seu lugar. E pode haver competição que seja boa para todos, mas eu acho que procurando a nossa identidade, identificando essa identidade e apostar naquilo que temos dentro da nossa comunidade, seja cultura, seja história, seja música, seja espaços verdes, seja o que for, e começamos por aí. Muito bem. Vladimiro, e agora lanço aqui uma pergunta. Pegando exatamente na questão da identidade, e muitas vezes o Porto, o Porto tem naturalmente a sua identidade, e tem sido algumas das críticas, muitas vezes têm-se levantado com o receio, críticas eu diria mais são receios legítimos, eu compreendo, que se perca a identidade pela criação dos conteúdos, pelo crescente turismo, pelo retirar as pessoas, não é? Que não é muito diferente de outras cidades, o caso de Lisboa ou de outras cidades que foram muito invadidas, digamos assim, entre aspas, naturalmente, pelos turistas. Portanto, de que forma é que se consegue equilibrar esta identidade, este criar condições viradas para as pessoas, numa ótica de política de proximidade, não é? Desta ligação, mas sem perder também a dimensão global que como disseram e bem, eu julgo que foi o Gino, não sei se o Ricardo também tinha falado isso logo no início, das cidades que são cada vez mais polos diplomáticos de expansão e que estão cada vez mais em relações internacionais,
Achas que isto é possível? Portanto, este equilíbrio de respeito pela identidade, para as pessoas se sentirem bem, se sentirem em casa, confortáveis, mas sem afastarmos completamente os turistas, os migrantes, estes fluxos migratórios, as pessoas que visitam as cidades, o Porto, no caso? É o desafio que eu acho que uma autárquica que hoje olhe para o Porto tem, não é? De como consegue fixar os seus e atrair muitos dos seus de volta. E quando eu digo fixar os seus, olhar muito para os jovens, criar soluções, não só de habitação, mas de conteúdo, de atratividade, que permitam que os jovens equacionem o Porto como espaço futuro para viver, mas ao mesmo tempo criar soluções que possam fazer voltar os portuenses ao Porto. Isto é, há muitos portuenses que se tiveram que deslocar para fora do Porto por questões de custo de habitação. Obviamente que o mercado tem uma dinâmica própria, mas há que encontrar, nomeadamente, mecanismos de regulação e de incentivo que não só fixem, mas promovam investimentos de habitação a preço controlado que permitam fixar essas pessoas. Ao mesmo tempo, há a questão da autenticidade. E aí há um desafio enorme que passa por recuperar a cultura daquilo que nos diz muito enquanto cidade, enquanto território. E isso começa, por exemplo, e quando se diz que a cultura não existia no tempo de Rui Rio, eu lembro-me do Primeira Avenida, que foi um programa em que desenvolvemos conteúdos para animar a Avenida dos Aliados com todas, digamos, as forças vivas da cultura do Porto, manobras no Porto, onde desenvolvemos com o meio associativo do Centro Histórico conteúdos que eram eles próprios a oferta cultural e turística do território, portanto, muito ligada à cidade, ou o edifício AXA, que nasceu no coração dos Aliados, com 7 pisos dedicados à cultura, todos eles com conteúdos locais e da cidade. E, portanto, olhar para a lógica urbanística que eu falava há pouco da estética urbana, garantindo aquilo que é a patina do Porto, garantindo aquilo que é a essência do Porto. Olhar para os conteúdos e olhar aqui para uma loja de smart procurement, isto é, olhar para aqueles que desenvolvem no território, para que eles próprios ajudem a reforçar a identidade do território. Isso é essencial para nós mantermos aqui um conjunto de raízes. Pois há uma dinâmica própria que o mercado tem, que tem que ser regulada, nomeadamente naquilo que é a ocupação, isto é, nós olhamos hoje para o centro do Porto e a forte densificação que houve de alojamentos locais e hotéis, com a pandemia verificou-se que o centro ficou vazio e, portanto, é preciso trazer dinâmicas diferentes do turismo para o Porto. E podem ser trabalhadores nómadas, podem ser estudantes que usem estas mesmas tipologias de habitação para viver na cidade. E depois não cairmos naquela tentação fácil de que o que vem de fora é que é bom. E, portanto, eu dou exemplos de conteúdos. O Circuito da Boa Vista não é uma mania recente, nasceu no início do século XX e fazia parte da tradição da cidade, que foi recuperada no início do século XXI e foi agora, esperemos, temporariamente interrompida, porque esperemos que possa voltar em breve à cidade. Mas são conteúdos que dizem muito à cidade. E depois há aqui que ligar àquilo que é o tecido económico, o tecido tradicional, ligar ao mar e ao rio, às suas gentes, e isto voltamos à origem da nossa conversa, que é, quando olhamos para o desenvolvimento do Porto, temos que olhar um Porto desenvolvido com os portuenses, com as forças vivas da cidade e para os portuenses. Obviamente que se for uma cidade com qualidade de vida, com oferta cultural de excelência, com conteúdos cosmopolitas que podem nascer a partir daqui, semeando aquilo que nos falta, nós vamos continuar a ser uma cidade atrativa e foi assim que em 2012 alcançamos o título de melhor destino europeu, que o Ricardo agora recentemente também veio buscar e conseguiu que fosse para Braga, o que é o sinal que está a fazer um excelente trabalho também e posicionou Braga no mapa global do turismo, o que é sinal de um trabalho também continuado, sustentado em rede e, acima de tudo, de competição, não de competição, isto é, competir cooperando. E nós temos que ir buscar o melhor de cada um para termos escala local, regional, nacional e global.
E enquanto não sabemos fazer isto, eu acho que a nova geração de autarcas tem sabido fazer isto muito melhor e estou à vontade, porque eu já estou a ser menos jovem, mas também já não estou no meio autárquico há algum tempo, mas noto que esta nova geração veio transformar o pensamento e veio trazer para a gestão autárquica uma lógica de colaboração que antes era mais difícil de implementar. Muito. E agora eu queria perguntar aqui ao Ricardo, porque se falou aqui também muito que é preciso comunicar e comunicar bem, sem dúvida. Nós temos ouvido, acho que nós estamos mais do que nunca na era não só da informação, mas na era da comunicação. Comunica-se muito, até excessivamente, há uma preocupação muito grande por comunicar. Mas, olhando para o trabalho que tens feito à frente da Câmara de Braga e acreditando vivamente que vais continuar nos próximos 4 anos, eu faço aqui uma frase que no fundo podia comentar-se. Não basta comunicar, é preciso fazer, não é? Porque cada vez mais o que nós precisamos é de fazer, é de concretizar, porque as pessoas, sobretudo nessa ideia de proximidade, exigem muito. Tu não consegues ir a um supermercado ou ir ao café de manhã sem teres no imediato a cobrança, não é? Tu estás permanentemente a responder às pessoas, não é? Pelo teu trabalho. Concordas? É preciso fazer ainda mais? É sempre preciso fazer mais, e o trabalho de um autarca é um trabalho que não acaba. É algo inesgotável, até porque cada vez mais ele vai tendo estas múltiplas dimensões, como muitos meus colegas gostam de dizer. Num dia estou a tapar um buraco, no dia seguinte estou a negociar um investimento de vários milhares de postos de trabalho para o meu território. E, portanto, obviamente que essa múltipla dimensão e o facto que sempre se verifica, que agora durante a pandemia se verificou de forma exacerbada, nós sermos a linha da frente, sermos o front office, digamos assim, da interação com os cidadãos. Ninguém se dirige a um ministro ou a um primeiro-ministro para tirar uma satisfação sobre um problema que possa estar até na dependência de infraestruturas de Portugal ou de outro qualquer organismo do Estado Central, mas nós todos os dias temos à porta, nas redes sociais, pelos mais diversos meios de contacto, muitas pessoas a interpelar-nos relativamente a questões que as afligem e que são, digamos assim, a primeira prioridade dentro daquilo que é a sua vivência. Em relação à questão da comunicação, eu acho que a comunicação tem 2 dimensões fundamentais. A primeira é, obviamente, de partilha daquilo que é o trabalho realizado e os projetos e de alinhamento de visão, porque essa é uma questão muito, muito importante. Aliás, eu acho que uma das grandes transformações que, por exemplo, Braga viveu ao longo dos últimos anos teve a ver, mais do que cada uma das iniciativas que nós concretizamos, com a mudança da governança da cidade, ou seja, de nós passarmos a ter todos os agentes alinhados com objetivos comuns. E isso só se faz com uma comunicação constante em que esses objetivos possam ser não impostos, mas construídos por todas as contrapartes. E, portanto, essa dimensão de informação e de sensibilização e, obviamente, de envolvimento é muito importante. Mas depois há uma dimensão, diria, de diálogo, ou seja, seja ao nível institucional, seja ao nível da ligação aos cidadãos e da proximidade. Eu diariamente atendo, hoje já não fisicamente, pelo menos até ao momento, mas pela via digital, pelas mais diversas formas, dezenas de pessoas que me vêm colocar questões, que me vêm fazer pedidos de esclarecimento, que me vêm fazer propostas, e essa dimensão da proximidade do autarca é algo fundamental para o trabalho que nós possamos realizar. E nós aqui em Braga, e eu pessoalmente, já o valorizava muito quando estava na oposição e continuei a fazer exatamente da mesma forma desde que assumi funções como Presidente da Câmara. E achas que, já agora, olhando para o caso e também estendo aos outros, uma das consequências, das possíveis consequências na pandemia é exatamente o fluxo que se pode verificar dos grandes aglomerados urbanos, das grandes cidades. Nós em Portugal não temos muita em número comparativamente, por exemplo, com os Estados Unidos. Está Braga, no caso, preparado para esta nova forma de trabalho, o teletrabalho, porque vai revolucionar completamente até a própria estratégia das empresas, e depois também lanço também um desafio ao Gino. As empresas estão a redimensionar e repensar até a forma de trabalho, não é? Com os seus trabalhadores. Portanto, isso pode significar também novas formas de trabalho
e um projetar para as médias cidades e também o fluxo naturalmente para fora. Só duas notas muito breves sobre isso. A primeira para dizer que, obviamente, que essa dinâmica vai se sentindo cada vez mais na cidade de Braga. Nós, aliás, ao longo dos últimos anos, algumas das empresas que conseguimos captar são empresas de serviços, são empresas que vendem conhecimento, e isso permite que muitas delas possam adaptar-se a estas novas dinâmicas, digamos, da organização das metodologias de trabalho, e nós criarmos até novas vantagens competitivas e novos fatores de atração para pessoas que possam trabalhar até para empresas noutras localizações à escala global e que venham para Braga usufruir da qualidade de vida que a cidade oferece em todas as suas múltiplas dimensões. Eu acho que, apesar de tudo, e só fazendo a ponto com a questão anterior, aquilo que nós mais sentimos neste momento é uma espécie de sentimento de carência coletiva, porque nós habituamos ao longo dos últimos anos, no caso concreto da cidade de Braga, a uma dinâmica social, cultural, desportiva, com uma multiplicidade de eventos que provocavam não apenas grandes ajuntamentos, mas efetivamente grandes momentos de contacto coletivos. E este ano e meio quase que levamos de pandemia afastou-nos e impediu-nos de poder ter essa vivência que estava completamente intrincada já no nosso cotidiano. E isso de podermos ter a cidade, como eu muitas vezes digo, uma espécie de cidade-palco em que tudo pode acontecer, seja um grande evento desportivo, encontros das mais diversas naturezas em cada dia do ano, é algo que nós ansiamos todos porque volte o mais depressa possível. Muito bem. E agora, para terminar, Jim, eu ouço muito, aliás, eu inclusive no início desta pandemia falei sobre isso e escrevi também sobre isso, o conceito de reservas estratégicas, que é um conceito que isto é pode parecer muito securitário, muito ligado à gestão mais securitária de um país, mas cada vez mais uma das lições que nós aprendemos relativamente à pandemia, e isto é um bocadinho em contraciclo até com a própria noção que se foi criando, que para desafios globais, efetivamente respostas globais, sem dúvida. Mas a pandemia veio trazer aqui um novo desafio, que é este conceito, a meu ver, de reservas estratégicas. Ou seja, como o Ricardo, o Vladimir e o Paulo tão bem referiu, no imediato, no momento em que se fecharam as fronteiras, a resposta, apesar de ter sido dada ou numa fase muito inicial, logo imediatamente europeia, se percebeu que nós temos falta e uma carência enorme de respostas e de bens essenciais para responder a um tipo de cenários como este de emergência, que é um cenário complexo, que convoca a resposta de vários organismos do Estado, de forma integrada. Portanto, de que forma é que se faz este balanço, este equilíbrio, e se, no caso concreto, nós temos que introduzir este conceito no futuro destas smart cities, portanto, se ele vai estar naturalmente integrado. Esta necessidade de que, como disseram e bem, os municípios são a primeira entidade de resposta, não é? Naturalmente. E, portanto, este equilíbrio que tem que existir geoestratégico entre esta resposta global e a resposta local, que é aquela que no imediato responde à necessidade das pessoas, vai ter que estar invariavelmente no futuro das smart cities. Concordas? Sim. Há um tema que não é novo na discussão de cidades, que é o tema da resiliência. Não é? Embora ele tivesse inicialmente muito ligado às questões das alterações climáticas, a verdade é que a resiliência tem distintas dimensões. Uma delas tem até a ver, uma das coisas que a resiliência e que os estudos de resiliência mais valorizam numa cidade é a forma como a própria comunidade se auto-organiza e se reorganiza em resposta a um choque. Eu diria que nesse aspecto, mas embora possa haver questões mais geoestratégicas que possamos discutir até a nível daquilo que é ou não é a preparação da Europa para produzir aquilo que precisa, a verdade é que as cidades conseguiram, tanto ao nível daquela que foi a própria organização das populações, ainda que numa forma inusitada de rompimento de contacto social, como aquela que foi a forma como as próprias autarquias e todas as organizações se mobilizaram para responder à situação que foi também uma situação de emergência não só sanitária, mas de emergência social, a questão da resiliência foi chave. E esta elasticidade que as cidades tiveram, eu há pouco pensava um pouco sobre isto, nós
Pensamos muitas vezes na questão do Estado magro, não é? E da questão da necessidade de um Estado ágil. A verdade é que as cidades demonstraram que quando o Estado tem músculo, o Estado pode dar resposta. E quer se queira, quer não, o nível autárquico foi provavelmente, ao longo dos anos, aquele que, por força da autonomia que tinha, aquele que mais se manteve, e aqui dizer o inglesismo, manteve-se fit, manteve-se mais em forma, porque os presidentes de Câmara fizeram questão de manter sempre os seus recursos, de, por força da proximidade, assegurar sempre que iam ter serviços, e muitas vezes também acabaram por ter esta capacidade de reinventar as suas próprias formas de receita, de procurar competitividade e, a partir daí, procurar também formas de subsistência. Portanto, eu associaria muito à questão das reservas estratégicas a questão da resiliência. E esta questão da resiliência está ligada também, se quisermos, a movimentos que cada vez mais vemos nas cidades, como a questão da produção local, e estou sobretudo a falar, neste caso, até da questão alimentar, em que nós reduzirmos a nossa dependência de alimentos que venham de fora, é também um dos movimentos interessantes que se vê cada vez mais hoje, até com o urban farming. Haverá quem, mais uma vez, pensando geoestrategicamente, me diga, mas se tu acabas por querer produzir tudo o que comes, há gente na Nova Zelândia que produz vacas e acaba por morrer de fome por causa dessa tua decisão. É verdade, ninguém disse que os problemas do mundo eram simples, eles são interconectados, eles são complexos, e o butterfly effect pode acabar por acontecer. Não respondo com nada de pragmático, porque não há uma resposta certa para a pergunta que me colocas, Ana, mas acho que, sobretudo aqui há ponto que o tema não é novo, e as cidades, há muito que de uma multiplicidade de perspectivas se tomam conta desta questão. O segundo, e olhando aqui para o futuro, que também faz parte da resiliência, é a maneira como é que depois do choque nós conseguimos dar um avanço novamente. As cidades, mais uma vez hoje, têm um papel preponderante na forma como a recuperação económica vai acontecer. Isto consegue-se, ligando aqui um pouco à questão há pouco da concorrência de determinados investimentos, eu acho que se consegue com foco estratégico, com aquilo que hoje chamamos de especialização inteligente, mas, portanto, por consequência, por escolhas de especialização e, acima de tudo, por um bom uso de dinheiros públicos que venham, isso sim, fomentar a iniciativa privada e conseguir aumentar, mais uma vez, o número de empregos, de fixar pessoas e, a partir daí, gerar atividade económica e gerar cidade. E com isto no calo, dizendo só aqui um tema que também é fundamental para a questão da resiliência das cidades e para aquela questão que falávamos há pouco de início sobre a sustentabilidade ou não do turismo. Eu acredito veementemente que as cidades não devem ou não podem, não têm esse papel, poder influenciar lógicas de mercado, mas podem ter políticas culturais que, essas sim, determinam o tipo de turismo que nós temos, não é? E o truque, ou o desafio aqui, é conciliar quem vem ver a cidade com quem quer viver a cidade. E esse aspecto é muito interessante, que é justamente como é que nós conseguimos ligar o património e aquilo que é identitário àquilo que é o turismo, e não esquecemos nunca que quem faz cidade, o turismo influencia a vivência das cidades, mas também o urbanismo influencia a vivência das cidades. E a gentrificação que nós temos hoje em dia não nasce só do turismo, nasce às vezes também de boa parte da forma como o próprio urbanismo foi feito, e as grandes superfícies mataram o comércio local. Portanto, a história não começou com o Airbnb, já começou há uns anos atrás, e ainda assim, acho que bem, os nossos autarcas têm conseguido criar políticas que estão cada vez mais a revitalizar os centros das cidades, fazê-las mais resilientes, e espero eu que, com o tempo, estas reservas estratégicas se consigam ser cada vez mais parte da nossa preocupação e parte da nossa agenda política também. Muito obrigada, Jim. Realmente a criação de conteúdos, disseste muito bem, define ou ajuda a definir e criar uma seleção quase natural das pessoas que nos vêm visitar, e, portanto,
sem dúvida ao conceito de resiliência. Eu devo notar que tomei um forte contacto com essa palavra quando trabalhei no Ministério da Defesa Nacional, e há um militar que um dia se vira para mim e me diz, porque eu questionava muitas vezes, mas como é que vocês, o que é que vos distingue? Eu dizia, mas o que é que distingue um militar de um outro agente de um Estado, de uma polícia, de um funcionário, etc. E ele dizia exatamente a nossa capacidade de resiliência. E é muito curioso, anos mais tarde, portanto, uma década depois, eu perceber que a resiliência hoje está cada vez mais, se fala da resiliência já das cidades. Portanto, houve aqui uma civilinização, digamos assim, ou uma desmilitarização aqui deste conceito de resiliência, ainda bem. Isto puxando também aqui um bocadinho a brasa aqui à sardinha da segurança e da defesa. Mas, sem dúvida, esse é o desafio, e diríamos também mais que é o grande desafio da Europa, é criar também uma sociedade preparada para o risco, é tornar cidadãos resilientes, capazes de responder às ameaças que são naturais, que não as conseguimos evitar e que realmente vamos ter que aprender a conviver com elas e a tornar-nos capazes de responder em conformidade, e que o desafio é também dos autarcas nesta lógica de proximidade e de resposta que se quer cada vez mais efetiva, mais concreta e não só de comunicação. E com isto estamos mesmo a encerrar. E agora, para terminar, para encerrar este painel, passo desde já a palavra ao professor Falcão e Cunha. Dou-lhe a palavra, professor, para encerrar este webinar. Muito obrigado. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao Luís Rebelo o convite para eu estar aqui presente e dar os parabéns, não só a ele, mas a todos os que tiveram intervenções neste webinar. Devo dizer que não estava à espera de um evento com uma variedade tão grande e tão relevante. Acho que é extremamente importante, de facto, as experiências, ter as experiências de outras realidades, e aqui ficou essa nota de pessoas que estão do outro lado do Atlântico e que, no fundo, têm experiências semelhantes, mas diferentes, e que acho que podemos todos aprender uns com os outros o que é que se pode fazer e o que é que se deve fazer. Eu julgo que aquilo que mais satisfação nos pode dar é fazer algo que transforma a vida das pessoas e transforma para melhor. E, de facto, acho que o grande objetivo é transformar a vida fazendo-a melhor para quem vive nas cidades, mas não só nas cidades. Fora das cidades também é importante, e é importante haver uma coesão territorial, e de facto eu acho que talvez a mais interessante conclusão que vamos tirar daqui é que é possível fazer muitos trabalhos a partir de qualquer ponto, embora também haja trabalhos que têm que ser feitos, que não podem ser feitos em qualquer lugar, que têm que ser feitos num determinado sítio, mas eu acho que podemos aproveitar de facto com as experiências de outros a fazer melhor, sendo mais resilientes, mas acho que o mais importante mesmo é conseguirmos transformar a vida das pessoas e ajudá-las a fazer mais e melhor. Por isso, aqui fica esta minha nota final, e com os parabéns a todos os que falaram e todos os que não falaram. Espero que tenha sido interessante e que tenha ficado algo que se lembrem para o futuro deste evento, deste pequeno evento, grande evento. Por isso, parabéns a todos. Muito obrigado pelo convite que me fizeram. Muito obrigada, professor. Sem dúvida, o homem, o cidadão, é o início e o fim da ação política, e é para aí que devem estar viradas as nossas atenções, os nossos esforços. E com isto, e mesmo para encerrar, passo agora a palavra ao professor Tiago Moreira de Sá, que é uma honra, por acaso é meu amigo, e portanto o palco é teu, Tiago. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Boa noite a todos. Quero deixar umas palavras muito breves, sobretudo para agradecer muito a todos, em nome da Coordenação Nacional do SED de Negócios Estrangeiros,
por este excelente webinar, muito bem moderado pela Ana, que também, para além de minha amiga, pois eu sou suspeito de longa data, também revela a excelente cooperação que existe entre as várias secções do SEN, neste caso entre os negócios estrangeiros e a defesa nacional. Também excelentes intervenções, devo dizer que aprendi imenso. E aprendi coisas que me deixaram a pensar, várias me deixaram a pensar. Por exemplo, uma ideia que eu nunca tinha pensado, que as cidades são assim, a linha da frente do combate aos populismos. Confesso que não tinha pensado nisso e vou ficar a refletir, porque esse é um dos temas mais importantes que nós temos nos dias de hoje. Quero também sublinhar a excelente colaboração que tem existido entre o CEN Negócios Estrangeiros Nacional e o Porto, e quero agradecer ao Luís por isso. Não posso deixar de aproveitar a oportunidade para referir que nós temos tido vários webinars, já vamos com cerca de 2 dezenas de webinars e várias outras iniciativas, e que em breve vão ter novidades. Não vou dizer nada para não fazer spoiler, mas em breve vão ter uma novidade muito interessante nos webinars do CEN Negócios Estrangeiros. Finalmente quero apenas destacar o óbvio, que aliás ficou muito claro para todos os que assistiram, também quero cumprimentar quem assistiu a este debate através do Facebook, ficou muito claro que é a cada vez maior diversidade, a enorme diversidade de áreas em que as cidades e as regiões lidam, e é cada vez maior importância, não é de agora, mas é cada vez maior a importância das cidades e das regiões enquanto atores das relações internacionais. Eu tenho sido testemunha disso, há 30 anos que acompanho, quer no terreno, quer a nível académico, esta área, e tenho justamente testemunhado a cada vez maior importância das cidades e das regiões, por exemplo, na diplomacia económica, na atração de investimento estrangeiro, na diplomacia cultural, na promoção da língua portuguesa, na ligação às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, enfim, numa cada vez maior diversidade de áreas, muitas foram aqui abordadas, e eu gostaria, enquanto coordenador nacional do CEN Negócios Estrangeiros, uma das minhas prioridades é justamente contribuir para destacar e sublinhar a importância cada vez maior das cidades e das regiões nesta área das relações internacionais, que naturalmente têm uma dimensão nacional que é mais vezes abordada, mas tem de facto esta dimensão fundamental, que mesmo a nível académico nos estudos muitas vezes não está suficientemente estudada. Por essa razão e por várias outras, o debate foi extremamente rico, e quero agradecer-vos mais uma vez por isso, e espero que muito em breve, quer no CEN Porto, quer no CEN Lisboa, quer no CEN Coimbra, enfim, agora não devia ter dito, porque assim agora tinha que dizer todos, mas enfim, todas as áreas distritais do CEN a negócios estrangeiros, possamos ter cada vez mais iniciativas destas e, muito em breve, ou tão breve quanto possível, possamos também fazer presencialmente, porque não há nada que substitua o contacto e o calor humano. Obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Foi Boa um noite, gosto. obrigado. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Yeah.